Vamos lá. Olá, boa noite a todos vocês. Hoje nós vamos iniciar um livro novo, vou falar capítulo, ó, um livro novo. Que alegria, que felicidade. Eu amo quando a gente está iniciando um livro novo, porque, né, renova muitas coisas. Obviamente, cada live ela renova por si só nossa energia, nosso amor, nossa vontade de ler a palavra e tudo mais. Mas a gente está começando um livro novo, que é uma história nova, que são coisas novas, como eu falei ontem, né? Então, hoje, a gente não vai entrar ainda na história específica de Moisés, né? Como ele nasceu e tudo mais. Mas é uma introdução junto com uma explicação, mais ou menos. Então, é, eu vou colocar aqui para vocês outra coisa. Peraí. Eu vou colocar para vocês aqui uma outra coisa, não somente a nossa leitura de hoje, mas eu quero mostrar uma outra coisa para vocês, assim que a gente já iniciar aqui em Êxodo 1. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu só fechar isso aqui, deixar desse jeito aqui mesmo, tudo bem? E vamos lá. É, da gente começar, existem muitas perguntas, existem muitas coisas, inclusive ontem, é muita coisa para a gente lembrar e tudo mais, né? Então, ontem, alguma coisa assim, o Espírito Santo me incomodando quando eu falei sobre os ossos de Moisés, né? Ou de José. E depois eu fiquei falando com Deus sobre isso. Porque eu tava ali falando sobre os ossos por 400 anos, né? Eles sabiam que os ossos estavam ali, mas ele ficou até lá. José não saiu de lá. Só depois. José disse, ele falou para os irmãos, né? Quando Deus vier em favor de vocês, leve os meus ossos e tudo mais. Ali há uma profecia que Deus vai vir a favor de vocês, né? Não no caso dos irmãos dele. E isso, obviamente, tem vários tipos de interpretação que você pode ser Deus sendo justo com eles, de acordo com que eles foram injustos com José, pode ser diversas coisas, mas e pode ser também, obviamente, Deus lidando com a nação especificamente, que ainda não era uma nação, ali era um povo somente. A nação, né, vai começar agora, a nação de Israel inicia, quer dizer, iniciou desde lá, eles vêm se multiplicando, 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 né? E agora a gente vai começar a ler a Israel especificamente, não mais como Jacó. A gente vai ler agora Israel, uma nação mesmo. Então, em 400 anos, a gente vai ver como cresceu essa população e que agora não se fala mais, né? Os filhos de Jacó, o povo de Jacó. Então, agora vai ser mesmo os judeus, agora vai ser mais nos israelitas, é, e a gente vai começar a ver, eles vão começar a ser tratados através da leitura como um povo, uma nação mesmo, não é mais só um pedacinho de gente ali que veio com os filhos, os 12, os 10, os 14, não, agora eles cresceram de uma forma tão grande, que obviamente, imagina, 400 anos de vida acontecendo, né, que agora eles viraram mesmo uma nação. E aí a gente vai ver o perigo que essa nação pôs ao Egito, né? Tanto que fez o faraó é, ficar inseguro e aí mandar matar os meninos, os bebês, né? Os filhos meninos, para que não haja homens para lutar contra eles numa suposta guerra ou tentativa de roubar a terra e tudo mais. Então, esse barulho é meu cachorro, tá, gente? Tá roendo o osso aqui loucamente. É, então, nesse momento a gente vai entender agora. A gente já finalizou parte de Jacó, vocês já sabem de onde vem esse povo, vocês já sabem o que vai acontecer agora, né, com eles, mas agora a gente já está lidando com uma nação inteira. Então, são outras pessoas, outros tipos de pensamento, como a gente, né, ontem falamos bem por cima. Então, a gente vai iniciar agora, mas antes que a gente faça isso, é o que eu quero mostrar para vocês agora. Antes que a gente faça isso, eu quero mostrar uma coisa. Imagina você questionar ou perguntar assim, nossa, mas por que que Deus demorou tantos anos, né? 400 anos? Onde é que está escrito isso? Por que que você está falando 400 anos a tanto, né, toda vez? Por que que eles ficaram 400 anos lá? O que que aconteceu? Pode ser que a gente não lembre, porque como eu falei, né, você lê a Bíblia inteira de capa a final, são muitas informações, são muitas coisas. Em determinado momento, sua memória vai falhar. Então, vamos fazer uma retrospectiva aqui rapidinho.
Por que que eles ficaram tanto tempo no Egito como escravos, né? Por que que eles sofreram tanto como escravos no Egito? O que que aconteceu? O que houve para que isso, né, fosse? Por que que Deus não falou com eles? Por que que Deus não apareceu antes? Então vamos lá. Gênesis capítulo 15, versículo 13. Eu vou abrir aqui para vocês. Gênesis capítulo 15, versículo 13. Lembrem-se que Abraão teve uma visão. Deus apareceu, vamos aqui em cima, ó. Deus, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em uma visão. Então, existe uma visão. E no versículo 13, olha o que que Deus fala nessa visão a Abraão. Vamos começar aqui no 12. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão: olha o que Deus está falando para ele. Saibas, de certo, é uma profecia, isso vai acontecer. É Deus falando, não é a gente pensando com esperança, o pensamento. Deus falando, de certo, que peregrina será a sua descendência em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Então, pode ser que a gente não lembre agora, mas nós já lemos isso lá atrás em Gênesis. Deus já tinha dito que ia acontecer. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Então, isso aqui profecia de Êxodo que a gente está lendo, que a gente vai começar a ler agora. Então, Deus já tinha dito a ele, Deus já tinha falado né, a nós e a Abraão, obviamente, que isso aconteceria com eles. Então, antes da gente, né, questionar isso, aquilo, Deus já sabe de tudo, do começo ao fim, da sua vida sobre a minha vida, sobre a vida de toda a população do mundo, da terra, de toda a eternidade, né? Então, aqui ele deixou claro que isso iria acontecer, para que não haja dúvidas na nossa cabeça de, ele fez isso porque eles foram maus com José, ou então aconteceu isso. Não. Deus já existe um plano de redenção desde o início, de Gênesis 3, Gênesis 2, quando a gente está vendo a construção de tudo, quando vem a queda do ser humano, da humanidade, existe um plano de salvação, um plano de redenção. Então Deus sabe o que vai acontecer, baseado na livre escolha de cada um, Deus já sabe o que vai acontecer. Então, nessa visão que ele colocou em Abraão em sono profundo, ele já tinha explicado. E tu irás a teus pais em paz, etc, etc. Então, essa parte aqui acaba aqui. Êxodo acaba aqui, né, nessa parte aqui de profecia em Gênesis 15. Então, lá atrás, Deus já tinha dito que eles seriam escravizados por 400 anos, seriam reduzidos à escravidão. Então, agora a gente já vai iniciar nossa leitura de hoje, com Êxodo capítulo 1. Só quis passar a vocês que para que a gente não fique perdido, né? O porquê que ficaram escravos, isso e aquilo, Deus já tinha falado para Abraão lá atrás, né? Então é bom relembrar, é bom a gente passar por essas leituras e reler e tudo mais. Bom, vamos lá. Vamos fazer a oração primeiro. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa união, por esse compromisso divino que o Senhor marcou para todos nós. Obrigada pela oportunidade do Senhor estar expressando a todos nós, através do Espírito Santo, o entendimento da tua palavra. Obrigada pelo Senhor revelar a todos nós e nos dar no coração, através do Espírito Santo, vontade de ouvir a sua palavra, vontade de alimentar o nosso espírito, porque não há nada que a gente possa fazer nesse mundo que alimente o nosso espírito mais do que a tua palavra. Não há nada, porque vivemos pelo Espírito ou vivemos pela carne. E temos a certeza de que o Senhor nos ensina, nos aperfeiçoa todos os dias, para que a gente possa viver pelo Espírito. Então, obrigada, meu Deus, por essa leitura. Obrigada, Jesus, por estar aqui conosco. Obrigada por interceder por nós em todos os momentos da nossa vida. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Peço que o Senhor nos livre de todos os tipos de maldade, de todos os tipos de energias ruins, de inveja, de pessoas que não entendem a luz que nós temos em teu nome e que possamos fazer a diferença onde quer que a gente vá, de acordo com a sua palavra. O Senhor nos dê
sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento na leitura desse novo livro, que o Senhor nos acompanhe em cada palavra, que o Senhor me use como um canal e nos use como um canal. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. São estes, pois, os nomes do filho de Israel. Agora já está falando de Israel, né? Quando fala Jacó, era porque estava lidando com ele mais carnal. Quando fala Israel, é espiritual. Agora ele já está entrando nessa parte de Israel, com o povo Israel. E não vai ficar falando de Jacó o tempo inteiro. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família. Ruben, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naftali, Gade e Asser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já se encontrava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Tem em Isaías também uma passagem que Deus fala sobre a quarta geração, né? Que passaria por isso e tudo mais, falando sobre a quarta geração. Aí você fala, quarta geração, aí você vai e vê que ele estava, desculpem, Abraão, ele estava falando com Abraão, né? Então ele fala para Abraão que a quarta geração seria libertada. Então Abraão não contava, né? Que era com uma geração. Aí veio Isaac, aí depois veio Jacó, aí depois veio José, e aí agora vem a geração. Então, vem a quarta, né? E aí, então, ele estava explicando ali, ele está falando que toda aquela geração que passou morreria, não ficaria mais ali, e uma nova começaria. Aí ele que já trata os israelitas. Agora já vem de Israel, os israelitas, logo já fala de uma população, de uma nação, não é mais somente os filhos de Jacó, os irmãos de José, não, agora são os israelitas. Então, os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Lembrando que eles estavam em Gazen, que era a terra que José deu a eles, que era uma terra muito boa, fértil, então eles estavam na melhor terra do Egito, e lá eles se proliferaram e tudo mais. Então, eles se tornaram tão grandes, muitos, né, que encheram o país. Então, subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. E não só sobre José, nada sabia sobre Deus também. Lembrando que o outro faraó falava do Deus de José, né? Ele mencionava o Deus de José. Esse novo faraó não. E esse novo faraó, ele também não era egípcio. Ele era assírio, né? Então era um novo faraó com tudo novo, nova perspectiva, não ligando para o que José fez, não ligando para que o povo, não ligando para absolutamente nada, era uma nova administração daquele povo, né? Então, subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Eles queriam eles escravizados ali. Então, estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados. Então, o que o faraó fez? Ele colocou uma pessoa, né, alguns chefes, aliás, que estariam ali supervisionando o trabalho escravo dos israelitas, para oprimir com tarefas pesadas. Então, ao invés deles se fortalecerem para uma guerra, ou então eles se juntarem, né, e confabular uma guerra, o faraó colocava mais trabalhos para os israelitas, mais pesados, cada vez mais pesados, para que eles pudessem, obviamente, não ter nenhum tipo, né, de pensamento ou de atitude que pudessem, obviamente, causar eles se aliarem com outros inimigos do Egito. E assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Todavia, quanto mais eram oprimidos,
mais numerosos se tornavam. Que isso é uma coisa que acontece mais ou menos na nossa vida, né? Aquele ditado que fala assim, quanto mais bate, mais fica forte. Quanto mais peraí, como é que fala? Prego que se destaca, uma coisa assim, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos eram. E Deus, obviamente, é a resposta de tudo isso, porque a gente sabe que quanto mais uma pessoa é oprimida, quanto mais uma pessoa é humilhada, quanto mais uma pessoa, mais Deus provê, mais Deus está ali, porque Ele está do lado daqueles corações quebrantados, Ele está do lado dos oprimidos, Ele está do lado. Então, quanto mais eles eram oprimidos, mais numerosos eles se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos. Então, imagina fazer barro e tijolo num sol, né? Num deserto, num sol, que você estava lá trabalhando, 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 e esse faraó colocou os israelitas para fazer isso e executar todo tipo de trabalho agrícola, ou seja, para cuidar de toda a terra e fazer tudo da terra e tudo mais. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Então, ele está dizendo aqui que absolutamente em tudo, qualquer coisa que eles faziam. Peraí, rapidinho, meu cachorro. Qualquer coisa que eles faziam, os egípcios colocavam eles para sofrer no que eles faziam. Não era só, por exemplo, servir ao Egito, era servir com sofrimento. Não era apenas fazer os tijolos, era fazer com mais e mais trabalho. Por exemplo, a hora mais quente do dia, qualquer coisa que eles pudessem fazer para ser cruéis com os israelitas, eles faziam. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, eles não se misturavam, então as parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Então, a crueldade aqui é a gente entender que, quando você vai fazendo estudos bíblicos e tudo mais, muitas pessoas gostam de falar dos patriarcas, é, e de Jesus, né? E que entre o início Adão e Jesus, teve um personagem, uma pessoa que é muito, muito, muito especial, né? Isso de acordo com os estudiosos e tudo mais, que seria Moisés. E aí fala, obviamente, não desclassificando os outros, não diminuindo os outros, mas falando que entre Adão e Jesus, a figura mais importante seria Moisés. E o que a gente vê também é um tipo Cristo também em Moisés. Então a gente vai ver, Jesus também teve essa ordem, né, do rei Herodes e tudo mais, de matar os meninos que fossem nascidos. E Cristo também teve que fugir, né? Não Cristo especificamente porque ele era um bebê, mas Maria e José tiveram que fugir com Jesus, porque a ordem lá de cima, né, lá de cima não Deus, mas lá de cima no topo de poder humano, era para que matassem todos os meninos. Então, aqui está acontecendo a mesma coisa, e ele fala, e Moisés veio para o êxodo, né? O que, que é o êxodo? É a libertação, é a saída, isso que significa o êxodo, é a saída. Cristo veio também para quê? Para a nossa libertação, para a nossa saída desse mundo, né? Então, não se compara uma coisa, uma pessoa a outra, obviamente, mas o tipo Cristo Moisés é visto como o mais importante de Adão até Jesus, obviamente, tirando Jesus, né? Porque Jesus é o próprio Cristo. Então, ele dá essa ordem para matar todos os meninos. Se for menino, ok. Se for menino, não deixe viver. Porque ele tá com medo de que eles cresçam mais. Uma coisa no meu olho aqui. Ele tá com medo de que eles cresçam mais e, obviamente, eles temem o poder dos israelitas, né? E que deve ser temido mesmo, porque é o povo de Deus. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: Por que vocês fizeram isso? Por que vocês deixaram viver os meninos? E responderam as parteiras do faraó: As mulheres hebreias, elas não são como as egípcias. Elas são cheias de vigor e elas dão luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus,
ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo, rio, todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. A tentativa de parar aquele que salvaria o povo, né? A tentativa, obviamente, espiritual do demônio, para tirar isso, ela até hoje existe, porque até hoje o diabo tenta fazer com que a Bíblia não se cumpra, as palavras proféticas da Bíblia não se cumpra, a salvação na palavra em Cristo não se cumpra, que as pessoas tenham raiva da Bíblia, que as pessoas achem que a Bíblia é antiquada, ou que a Bíblia é antiga, ou que a Bíblia, até hoje, a batalha, eu sempre falo aqui que a batalha é espiritual, até hoje a batalha espiritual do diabo é sempre essa, é parar o trabalho de Deus, é parar aquilo que já está escrito. Por quê? Quando uma profecia não acontece, ou quando, né, obviamente nunca aconteceu, nem vai acontecer, mas quando algo não, numa hipótese, não acontece, enfraquece toda a palavra de Deus. Então, até hoje, ele nunca conseguiu provar nada de errado na palavra de Deus e nem vai, porque Apocalipse já nos mostra, né, que ele já perdeu. Cristo venceu tudo e sempre vencerá. Mas a gente consegue ver que é a mesma coisa, né? Então, o que muda são os personagens, o que muda são os livros, o que muda são as atitudes de cada uma, mas a tática do diabo é sempre a mesma. E lá atrás ele falou isso. O que que ele falou para Eva? Você não vai morrer se você comer desse fruto. Certamente você não vai morrer. Você se tornará como um Deus, que é esse que ele fala, né? Você se tornará como deuses. Então, o que ele está querendo dizer ali é que essa imagem de você se auto-idolatrar, né? É a coisa do ego, é da vaidade, ou é do orgulho, ou é você. Quando o diabo fala isso, ele está falando é, Gênesis 3. Deixa eu ler exatamente o que ele fala aqui. Normalmente eu não faço isso de voltar aqui, não, mas vamos falar isso, peraí. Pode comer do fruto da árvore do jardim, diz, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, desse fruto, seus olhos abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O que que é? Perder a inocência. Então, ali no Egito era a mesma coisa, né? Os deuses que eles tinham, essa coisa de auto. é, é, não é amor próprio, é uma outra palavra que não me vem na cabeça agora, mas é tudo que eles tinham ali. Então, a tática do diabo é sempre essa: é parar os planos de Deus, seja para a sua vida, seja para um novo cristão, seja para um perdido que vai se encontrar em Cristo, que vai ser salvo em Cristo, que essa é a tática. Então, aqui é a mesma coisa. O tipo Cristo, ele vem como uma pré seria uma premonição do que iria acontecer, né? Seria uma profecia do que vai acontecer. Então, quando a gente fala sobre o tipo Cristo, nunca é comparando Jesus, é sempre mostrando que Deus, desde lá de trás, não luta, né? Porque Deus não tem que lutar, mas ele nos mostra que essa guerra espiritual existe desde o início da queda da humanidade. Ele nos mostra que quando um rei ele é, por exemplo, tirado do poder, ou que ele é, sei lá, de alguma forma é tentado, ou que uma pessoa, isso, a pessoa é sempre para poder descredibilizar Deus, ou para poder fazer com que, né, a profecia não se cumpra, para que não chegue o Messias. Aqui é isso. A gente está falando, obviamente, hoje em dia Jesus já veio e vive, mas aqui ainda não. Então, o plano era não ter meninos, não nasceu um que tirasse ele no contexto êxodo, né? E Moisés, como um tipo Cristo, meu Deus, anticristo, um tipo Cristo veio e Deus já nos mostra, ele vem repetidamente nos mostrando que, olha, vai vir a salvação, vai vir a redenção. E ele vem mostrando nesses tipo Cristo, e vem nos mostrando, nos mostrando, nos mostrando. José foi rejeitado, como Cristo foi rejeitado pelos seus. José, né, saiu da sua terra e foi para uma outra terra. Cristo não foi recebido pelos seus na sua própria terra, como ele mesmo disse, que um profeta ele não é bem recebido pelos seus. Então vai acontecendo, né? Fugir de uma terra, foi para outra. Então Deus vem sempre nos mostrando desde o início que vão vir tipo Cristos para mostrar a nós quando aquele de fato vier. E a gente vai aprender, obviamente, em Êxodo também sobre a Páscoa, né? Sobre a passagem. E a gente vai ver, obviamente, Cristo ali como o Cordeiro também.
Vai ser aqui em Êxodo. A gente vai entender o que que é a Páscoa de fato, o que o homem criou hoje em dia, que a gente acha que é Páscoa, e o que é de fato a Páscoa. Então, a gente finaliza aqui a live de hoje. A gente volta na segunda-feira, se Deus quiser, com o capítulo 2. E aí o nosso querido amigo Moisés aparece. Então, na segunda-feira, a gente vai ler a existência de Moisés, a vinda de Moisés. Moisés nasceu com essa ordem já, tem uma ordem aqui que foi deixada, né? Para poder jogar no Nilo, lançar no Nilo todos os meninos. E aí Moisés nasce. E aí ele é levado no Nilo. Mas Deus, como sempre, está acima de tudo, todos, como sempre, está no controle de todas as situações, como sempre, ninguém pode parar o plano de Deus, ninguém pode parar, e ninguém pode parar, né? É, e aí Deus vem e mostra que ele está no controle. Quando vem o mal sobre a sua vida, quando vem o mal sobre um plano de Deus na sua vida, ele mostra que não tem como parar. Pode até ser desviado em algum momento o caminho ali, mas é sempre como ele botou na sua vida, é sempre como ele colocou na sua vida, se você permitir, obviamente, né? Então, na segunda-feira a gente lê Êxodo 2. Fiquem com Deus. Que Deus dê um bom fim de semana a vocês, abençoado. A gente volta na segunda-feira, se Deus quiser. Eu vi mensagens aqui. Pera. Gratidão, pera. Gratidão, prego que se destaca leva martelada. Exato, Vi, obrigada. Era essa a frase que eu queria. Prego que se destaca leva martelada. Eles estavam se destacando, crescendo cada vez mais, e aí começou a incomodar o faraó, né? Vamos lá. Tá, isso teria a ver com a população ter menos homens ou nada a ver? Qual a população ter menos homens? Não entendi. É, não entendi. A população, que população? Judaica? Nossa, mundo, a nossa atual. Ah, não tem nada a ver com a nossa ter menos, não. Isso aqui é uma coisa que a gente vai usar lendo a Bíblia, uma coisa chamada dispensação. A dispensação, eu acho que eu já tinha falado isso aqui em Gênesis, mas a dispensação é como Deus usa o tempo exato para aquela história, né? Ou aquilo exato para aquele momento, para que povo, o que está falando. É como se, por exemplo, você não pudesse, Deus deixou com a dispensação, a gente não pegar uma frase e colocar para o dia de hoje e achar que aquilo ali está valendo para o dia de hoje. Vão ter coisas na Bíblia, obviamente, do início ao fim, coisas que nos ensina hoje, né? Coisas que nos transformam hoje. Mas existe a dispensação, que é aquilo que fala aquilo para aquele tempo específico. Aqui há uma regra para os israelitas não crescerem, para que eles não proliferem mais, porque há temor dos egípcios para com os israelitas, né? Mas isso tudo muda depois e não tem nada a ver especificamente. Porque os homens foram perseguidos, então, duas vezes. Eles foram perseguidos duas vezes, tanto ali quanto na época de Jesus, porque é um plano do diabo, obviamente, para deter que o Messias viesse. Então, não é o homem que do nada cria, vamos isso, porque o povo, né, os israelitas, eles sempre serão, né, e foram temidos, porque é o povo de Deus. E quando chegar a população do número exato que Deus quer, Apocalipse começa. E Apocalipse é o final né, da existência do diabo. Então, o que que acontece? Ele tem medo, obviamente, tinha medo, aqui principalmente, nessa época de dispensação aqui, tinha medo de que começasse os israelitas vir. E aí, através do faraó, ele temia, porque quanto mais israelitas viessem, quanto mais, né, a probabilidade de o Messias chegar era muito grande. Lá atrás já foi prometido isso, né? Em Gênesis foi prometido a quem? A serpente. Foi prometido ao diabo, que a semente da mulher lhe feriria, né, ele feriria o calcanhar, que ele feriria o pescoço. Então, o que acontece? Existe uma profecia para o demônio, que é o final dele. Então, tudo ele for parar, ele vai usar o mal em todos os momentos. Ele vai usar pessoas que podem ser usadas por ele para que possa parar o propósito. Cristo veio. Então, quando Cristo fala está feito, né, está consumido, está feito, quando Jesus fala que acabou ali se cumpre a promessa da vinda dele, da salvação, da redenção, dele vencendo, porque ele vai vencer ele na frente, né, quando ele ressuscita.
Então, o plano não é o faraó. Obviamente que Deus usou homens para que a gente pudesse entender isso, essa perseguição contra qualquer coisa que tem o nome de Deus e Cristo, né? Então, tudo que pudesse parar. E a promessa, a profecia, não foi feita ao homem dessa morte, né? Foi feita à serpente, foi feita ao diabo. É por isso que ele morre de medo de Jesus, por isso que ele morre de medo de chegar Apocalipse, por isso que ele tenta parar que o Apocalipse aconteça e tudo mais, o que nunca vai acontecer, porque é o fim dele, acabou ele ali. Então, essa luta espiritual, essa batalha espiritual é dele e Deus, né? Obviamente Deus ganhando. Então ele tenta parar que venha a semente na época de Êxodo. Não funcionou, porque Deus está acima. Então vai acontecendo, acontecendo, acontecendo. Na época de Jesus, a mesma coisa. Ele tenta parar de novo. Na época de Davi, tenta parar que Davi fosse o rei também. Então ele sempre foi tentando parar que viesse o Messias. Sempre foi, porque essa promessa é do final da vida dele. Acabou para ele, entendeu? Então, não tem a ver com os homens, não tem a ver com o egípcio especificamente, não tem a ver com. É sempre ele tentando parar. Como Cristo já veio, agora a próxima parte que ele precisa evitar, né, é que, por exemplo, os judeus façam isso ou aquilo, ou que os cristãos façam, ou que os perdidos se tornem cristãos, né, que eles se convertam, ou que por conta desse número específico que é revelado para a gente por Paulo lá na frente. Tem que chegar um número de pessoas para o Apocalipse chegar? Sim, Paulo nos deixa revelado isso lá na frente, no Novo Testamento, que o final da vida do diabo, né, é quando o último convertido acontecer. Aí começa Apocalipse, aí começa toda a grande tribulação, a besta, a marca da besta, o anticristo, tudo isso vai acontecer. Então, quando acontece o final dele, para acontecer esse final dele, a última pessoa tem que estar convertida. E Deus tem esse número que nunca nos foi revelado, não deixou revelado, né? Mas que está escrito, que o final dele é quando isso acontecer. Paulo ou João que falou isso agora? Nesse momento eu não me lembro. Mas tá escrito isso, ok? Então, por isso, não tem nada a ver com a população ser menor hoje em dia, até porque quem escolhe o sexo, né, para vir para cá é Deus. Se é feminino ou masculino, é Deus que escolhe o que vai vir. Então, não tem nada a ver com o diabo especificamente tentando parar aqui o nascimento de meninos, né, ou lá na frente. Isso tudo acaba quando Cristo nasce. E aí depois a perseguição é contra Cristo. E aí a perseguição é contra quem é cristão. E aí a perseguição enfim, é isso. Mas é por conta dessa promessa que Deus fez. Que tá aqui, só a gente abrir. Porque ele morre de medo de Cristo. Cristo foi prometido para a serpente aqui, para o diabo aqui. Então ele morre de medo de Cristo, não é de Deus especificamente. Com Deus, ele foi o quê? Ele foi, como é que fala? Ousado. Então, não tem nada a ver com essa parte. Quando ele fala aqui, ó, peraí. É um O homem. Satanás vai sempre ter medo de Jesus. Vai, oi, Pipi. Ele vai sempre ter medo de Jesus. Ó, ele falou assim: é, porém, inimizade. O que é inimizade? Guerra. O que o inimigo faz com o outro? Guerra. Então, é uma guerra espiritual. Por isso está escrito, porém, inimizade. É uma batalha. Quando você vê alguém detestando um cristão, quando você vê alguém odiando a Bíblia, quando você vê alguém. Isso é o diabo usando as pessoas que se são permitidas serem usadas por ele. E a gente vai ver isso lá no Novo Testamento, que quem não tem o Espírito Santo pode ser usado pelo diabo, né? Nós não podemos, de jeito nenhum. Não existe o demônio entrar na gente. Isso não existe, porque o Espírito Santo é quem habita na gente. Mas aquele que não tem o Espírito Santo habitando nele, ele está passivo a, obviamente, ser usado pelo diabo. Então, quando Deus fala em Gênesis capítulo 3, versículo 15, porém inimizade. Então, existe ali uma guerra, uma batalha entre você e a mulher e a sua descendência. E o descendente dela, tá falando da semente, né? O descendente dela, não tá falando de todos, tá falando essa semente específica lhe ferirá a cabeça. Então, ele tem medo de qualquer homem que nasça.
Por isso que foi o problema ali. Nesse caso aqui, como é que fala? O faraó viu a quantidade de israelitas, mas o problema é o homem. Ele podia ter falado, matem 50% da população. Ele podia ter falado, mas o problema é a guerra, o problema é o que pode ser acontecido. E obviamente que no caso do Egito foi usado ali na dispensação, ele ter medo de perder o poder no Egito e tudo mais. Mas o problema é sempre o homem nascendo, né? Porque essa semente, ele fala aqui, né, em masculino, é a semente este lhe ferirá. Ele não falou esta, ele falou este. Então era um homem que viria, né? Sexo masculino. Então por isso que o problema, obviamente, era você ter o Messias vindo, essa promessa que foi feita, que ele lhe ferirá. Ele, esse aqui. Então, o diabo tem muito medo de Cristo, obviamente. E você, como cristão, eu, como cristã, todos nós, como cristãos, nós temos o poder de pisar nele, né? De expulsar ele, de converter uma pessoa no Espírito Santo. Nós temos esse poder. Então, nós damos medo ao diabo, não é o oposto. A gente não tem que ter medo dele, é o contrário, entendeu? E isso obviamente, aqui com relacionamento com Deus, quanto mais você fala com o Espírito Santo, quanto mais você entende a Deus, quanto mais você lê a palavra de Deus, ele vai te revelar um nível de entendimento que você entende que não é você com medo do diabo, é o contrário. Então ele morre de medo da semente que já nasceu, que cresceu, que reproduziu todos nós, deixou o Espírito Santo dele, que morreu e que ressuscitou. E que venceu a morte. O que que é a morte? É a separação. Então, venceu essa separação de Cristo e Deus, quando ele fala, né? Deus, Deus, por que que o Senhor Eloi, Eloi, por que que me abandonaste? Então, quando Cristo está em pecado, ele não está Cristo santo, ele está Cristo pecado, ele pegou todo o pecado e foi. Então, nesse momento em que ele vence a morte e ele ressuscita, ele nos reconecta. O que é a ressuscitação? Né? Religar. Então, você religa. Quem que nos religou com Deus? Cristo. Então ele morre de medo, obviamente, de um perdido, né, de uma pessoa, uma alma perdida, se conectar com Cristo, porque é menos poder para ele, é menos, né? Então ele morre de medo. Então sua oração é importantíssima, as pessoas, a sua própria vida, o entendimento de que o nome de Cristo, por que que a gente sempre fala em nome de Jesus no final de qualquer oração? É para poder colocar aquele selo de que o diabo pode ter ouvido a sua oração, ele pode ter, mas ele nunca vai te vencer. Não existe o diabo vencer um cristão. Ok? Então é isso. Fiquem com Deus. Um beijo. Até segunda-feira, se Deus quiser. Qualquer coisa, mandem mensagem no grupo e a gente volta para a leitura de Êxodo capítulo 2 e a apresentação de Moisés na segunda-feira. Beijo, beijo. Beijo a todos vocês. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Bom fim de semana. Que Deus abençoe e proteja vocês todos. Beijo, beijo. Beijo, Didi. Te Beijo, amo. te amo. Lindo!